Olá, turma! Hoje vamos falar um pouquinho de farmacologia. Aproveitar essa aula como reforço do conteúdo já ministrado em sala de aula. Então, o que seria farmacologia? Farmacologia, vamos entender de onde é que vem essa palavra farmacologia. Então, farmacologia é uma palavra de origem grega, onde fármaco significa droga e logos significa estudo. Nesse sentido, farmacologia significa estudo das drogas. Um outro conceito, uma outra forma de se entender o que é farmacologia, podemos entender que farmacologia é a interação entre substâncias químicas e o sistema biológico, ou seja, entre a substância química e o nosso organismo vivo. E essa interação vai gerar, como consequência, um efeito. E esse efeito pode ser maléfico, como pode ser benéfico. No caso desse efeito ser maléfico, ele vai provocar danos ao nosso organismo. Já benéfico, o nome já está dizendo, é claro, vai ser benéfico, vai trazer benefícios ao nosso organismo, onde podemos citar o efeito dos fármacos, como a farmacoterapia, o fármaco sendo utilizado como diagnóstico de alguma patologia, o fármaco sendo utilizado como prevenção de doenças, ou sendo utilizado para evitar a gravidez. Nesse sentido, é importante a gente entender como é que tudo começou. E tudo, para que a gente entenda, é importante a gente destacar que a história da farmacologia houve uma divisão. E a farmacologia foi dividida em período empírico e período científico. No período empírico, a farmacologia ela está diretamente ligada à parte pré-histórica, onde, mais ou menos por 1600 anos de Cristo, descobriu-se o papiro egípcio, onde nele consta como tratar diversas patologias. Já em 1550 a.C., foi descoberto o papiro de Hermes. Esse já conhecido mundialmente, pois nele foi encontrado diversas fórmulas de como tratar e de como produzir medicamentos naturais ou medicamentos que poderiam ser reproduzidos em grande escala para o tratamento de patologias. No caso, para a gente entender como é que funcionava a farmacologia no período empírico, é importante a gente entender que, nesse período, se utilizava, sem nenhuma base científica, fazia-se uso de vermes, onde esses vermes eram misturados a metal pesado. Essa mistura acontecia dentro de um crânio humano, lógico, de um homem morto, sem nenhuma higiene, com o objetivo de quê? Com o objetivo de fazer com que o próprio organismo criasse a sua defesa, estimulasse a defesa orgânica, endógena desse organismo. E com isso, o próprio organismo tratasse essa patologia. Mas é importante a gente ressaltar que todo esse processo acontecia por meio de quê? Todo esse processo acontecia por meio do método de ensaios e erros, ou seja, tentativas de acertos e erros. Quando dava certo, ótimo, essa era tratada. Quando dava errado, infelizmente o paciente, no caso, iria a óbito. Já o período científico é caracterizado por quê? Por a elaboração, a criação de medicamentos, de fármacos com base científica. E isso ocorreu por volta do século XIX, mais ou menos em 1847.
E esse período científico é caracterizado por quê? Pela utilização dos conhecimentos da fisiologia, da química e da bioquímica. Nesse sentido, a farmacologia passou a elaborar, a executar tratamentos sem ensaios e erros, mas sabendo do que se está fazendo, porque ela utilizava o conhecimento da fisiologia, da química e da bioquímica. Assim, a gente pode entender que a união da fisiologia, da química e da bioquímica deu origem à farmacologia, que é a nossa disciplina. Então, turma, é importante também a gente entender que a nossa farmacologia, depois dessa união, ela teve uma divisão. E essa divisão da farmacologia, ela foi feita para que a gente possa, de forma didática, para que a gente possa estudar ela melhor. E essa divisão é o quê? A farmacologia é dividida em farmacocinética, farmacodinâmica e farmacoterapia. A farmacocinética e farmacodinâmica, elas agem diretamente onde? No organismo, ou seja, é a interação entre o organismo e a substância, o organismo e a droga. E a farmacocinética se detém a estudar o quê? A absorção, a distribuição, a biotransformação e a eliminação dessa droga. E essa absorção, distribuição e biotransformação, bem como eliminação, ela está diretamente ligada às concentrações da droga utilizada. E é importante o conhecimento desses 4 tópicos para que se possa utilizar esse conhecimento no tratamento, para se saber como é que esse organismo vai agir, como esse organismo estranho, ou seja, essa substância vai agir no nosso organismo, no corpo humano, em termos de absorção, quanto tempo ela vai levar para ser distribuída, como é que ocorre a metabolização dela e como ocorre esse processo de eliminação. Já a farmacodinâmica é utilizada, estuda o quê? Ela estuda o local de ação do mecanismo e efeitos da droga, que também está diretamente ligada à concentração da droga no local de ação. Qual foi a quantidade que chegou no local de ação? Como é que isso vai acontecer no nosso organismo? E, por fim, a farmacoterapia. A farmacoterapia significa a união da farmacocinética e da farmacodinâmica. Com o objetivo de que a união das duas vai promover o tratamento, vai promover a terapia. Um exemplo que nós podemos citar seria o captopril 25 mg. Ele possui uma posologia de 2 tomadas ao dia e o objetivo dessas 2 tomadas seria o controle da pressão arterial. No caso, a farmacocinética iria estudar como seria feita a absorção, como iria ocorrer a biotransformação, a distribuição e a eliminação do captopril no nosso organismo. Já a farmacodinâmica iria nos fornecer a ideia de como ela age no nosso organismo. Então podemos entender que o captopril ele vai agir de que forma? Ele vai agir lá no sistema da angiotensina, onde ela vai bloquear o sistema de angiotensina e vai favorecer, vai proporcionar uma vasodilatação. Essa vasodilatação, por consequência, vai fazer com que ocorra a redução da pressão arterial, fazer com que ocorra a hipotensão, ou seja, a normalização do estado de pressão arterial que se encontra. Então, gente, para que vocês possam continuar o estudo, tem aí 3 livros onde vocês podem buscar mais conhecimento. E nós nos colocamos à disposição de vocês. Esperamos nos encontrar mais uma vez na próxima aula e nós agradecemos a sua atenção. Muito obrigado.